paz do Senhor Jesus, meus irmãos, todos os pastores, missionários do Brasil, aqui da Europa, de qualquer lugar do mundo. Estou aqui na casa do pastor Joaquim Lucas da Silva. Para mim é uma grande alegria, uma honra imensa poder falar com o servo de Deus. E esse vídeo aqui será algo como se fosse uma biografia do pastor, uma mini biografia. E ele vai contar aqui um pouco da sua história, daquilo que Deus tem colocado no seu coração ao longo de vários anos de Portugal. Será muito importante essa informação para quem deseja fazer missão na Europa, principalmente aqui de Portugal, e principalmente para todos os portugueses que nós amamos de coração. Eu tenho certeza que nosso querido, amado irmão pastor Lucas da Silva vai falar algo que vai ser muito importante para todos nós. Tenha paciência nesse vídeo, veja até o final, tenho certeza que Deus vai te abençoar e será uma grande edificação para todos nós, servos do Senhor. Amém? Nos acompanhe aí no canal. Então, meus irmãos, vamos começar aqui, e eu quero aqui começar a fazer aqui algumas perguntas para o pastor Lucas, e como ele está na sua casa, vai ficar à vontade, né, pastor? Ele vai contar aqui a sua história e o seu início, né, de onde ele é, onde ele nasceu, enfim, falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Ora, muito boa tarde. Eu sou Joaquim dos Santos Lucas da Silva. Nasci em Lisboa há 81 anos, de modo que tenho uma idade já considerada. E gostei do convite que o pastor Leandro me fez para contar um pouco da minha história, do meu percurso, porque nasci de novo aos 16 anos de idade. E num período tão difícil da minha juventude, Jesus encontrou-me e fez de mim aquilo que o Senhor quis fazer de mim, porquanto fui vencido pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, e graças a Deus por isso, que bem cedo senti de facto o novo nascimento e a transformação radical da minha vida. Claro que não posso entrar em detalhes, porque já escrevi isso em vários livros que eu escrevi, mas de qualquer das formas, dado o convite do pastor Leandro, eu quero tecer algumas considerações que eu acho que é importante para que os irmãos e os amigos que estão a assistir a este vídeo possam também, de alguma forma, serem inspirados ou ajudados a terem um relacionamento mais perfeito e mais profícuo com Deus, porque só na base de uma direção espiritual, numa direção do Espírito Santo, uma comunhão com Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, procurando observar, na verdade, os estatutos do Senhor, é que nós podemos ser uma pessoa feliz e com objetivos na vida. Ao longo dos anos, naturalmente, que passei por muitas experiências, umas muitíssimo agradáveis, outras bem desagradáveis, como doenças cancerosas, 2 pelo menos, mas o Senhor, na sua grande misericórdia, me salvou e me ajudou dessas. Mas toda esta experiência que eu adquiri ao longo dos anos tem servido para ter muita maturidade espiritual e poder ajudar o povo a quem eu me dispus a servir pela chamada do Senhor nas igrejas que fundei e que geri durante muitos anos. Além do meu percurso como cooperador na Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, onde eu me converti e durante muitos anos eu permaneci, até que fui depois separado para a obra, abrindo igrejas e sendo pastor de outras regiões do país, viajando também muito pelo mundo para pregar o Evangelho. Deus, na sua grande misericórdia, quando eu já estava muito bem consolidado na minha vida profissional, Deus entendeu que tinha uma chamada espiritual para eu desenvolver. Pastor, só um momento, como é que o senhor sentiu essa chamada? Pelo que eu observo, quando o senhor era muito jovem ainda, né? Sim. Então, o senhor pode até aproveitar também e falar para os jovens portugueses e todos os jovens do mundo sobre o chamado missionário, o chamado de Deus, como ter essa certeza nos dias de Pastor hoje? Leandro, no meu tempo de jovem, as coisas eram muito diferentes. Sim. O mundo era diferente. Não havia internet, não havia televisão, não havia tantas distrações
que atraem os jovens hoje, e nós, de facto, éramos muito carentes de atividades que nos orientassem para outros lados. E então focávamos em certas coisas que nos interessavam, e quando nós nos convertíamos, então aquilo que mais gozo nos dava era estarmos em contacto com os objetivos da Igreja. E assim nós éramos envolvidos, de facto, em muitos cultos juvenis, muitas atividades evangelísticas. Nós éramos desafiados pelos nossos pastores a ganhar almas, a evangelizar, a sair às ruas, a visitar de casa em casa ruas e praças, pregar publicamente. Enfim, nós tínhamos uma atividade muito ativa no campo espiritual. E quanto mais nós nos envolvíamos nas coisas espirituais, mais desejo nascia em nós de fazermos coisas maiores e irmos mais longe. Não é? Por essa mesma razão, nós nos empenhávamos em ler biografias de outros pregadores missionários para procurarmos saber mais, dado que naquela época em Portugal existia muita pouca literatura evangélica. Qual foi os livros que o senhor sentiu, assim, as biografias que falou muito ao seu coração, pastor? Eu sei que são muitas, né? Mas são muitas, dentre algumas que possam ajudar quem está... Mas, claro que todos aqueles livros que nós conseguimos adquirir com pouco dinheiro que nós ganhávamos, eram livros que vinham editados do Brasil, eram importados do Brasil pela Casa Publicadora em Portugal, e então esses livros, na verdade, nos despertava a ver a história de grandes missionários, não é? E outros evangelistas, como T.L. Moody, como T.L. Warren, como Karen, enfim, vários missionários que viajaram para a China, para a Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Todos esses grandes evangelistas da época nos influenciaram muito e nos ajudaram, de facto, a desenvolver esse desejo de crescer. E o que é certo é que, ao ouvirmos exatamente alguns pregadores que vinham de fora, a convite das igrejas, ficávamos muito entusiasmados com os testemunhos que nós ouvíamos do feito desses evangelistas, desses missionários, que na época nós tínhamos um território muito além-mar, porque Portugal era composto de países na África e também na Ásia, como Goa, Damão, Dio, Timor, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, enfim, tínhamos um grande território no mundo, e então havia de facto muita gente envolvida na missão nesses países africanos e não só. E tudo isso nos entusiasmava bastante. Ora, nesses encontros, nesses congressos que se faziam, na verdade, para atrair a juventude, nós tínhamos grandes congressos todos os anos, com milhares de jovens vindos de todo o ponto do país. Isso para nós era uma grande festa, vermos milhares de jovens juntos nas grandes salas que existem em Portugal, em Lisboa neste caso, para nos congregarmos, e então nós ficávamos muito entusiasmados. E nesta área, nesses cultos, na verdade, o nosso relacionamento com Deus era muito intenso, e foi numa dessas grandes reuniões que eu senti Deus a chamar-me para o ministério. Aleluia. Não é? Era muito jovem, não é? Já estava casado, já tinha 24, 25 anos, quando eu senti, na verdade, deixar tudo e entrar numa escola bíblica no estrangeiro para me preparar melhor para ser, de facto, um obreiro no Senhor. Acontece que o meu pastor, na época, me aconselhou a que o não fizesse, que era cedo demais para sair assim, deixar a família, ir para o estrangeiro, estudar inglês, formar-me. Estava a pensar em ir para a Inglaterra na altura, mas o meu pastor era da opinião que se esperasse um pouco mais, porque estava previsto abrir-se em Portugal um instituto bíblico onde eu podia estudar sem abandonar a minha família. Pronto, e eu fui esperando, sempre a trabalhar na igreja. Por fim,
nós fomos convidados a juntarmos-nos num projeto muito curioso para evangelismo a nível nacional, e então criámos, eu e alguns jovens, criámos uma entidade dentro da própria igreja chamada CDL, Comissão de Distribuição de Literatura. Então, o objetivo era espalhar literatura, folhetos, na verdade, em todo o país, de tudo aquilo que era possível fazer. Então, nós, jovens, todos os anos, pelas férias, organizávamos equipas de evangelismo para irem para várias terras de Portugal para evangelismo. Então, conseguíamos milhares e milhares de folhetos vindos da África do Sul, vindos dos Estados Unidos, editados em português. Muitos outros fomos nós próprios que os editámos cá em Portugal, e então começámos a desenvolver muita literatura a nível do país. Curiosamente, como naquele tempo éramos poucos os que tinham um carro, que tinham um automóvel, então nós alugávamos um autocarro de 43 lugares, cada um pagava a sua parte e viajávamos um dia inteiro para determinadas terras aqui dentro de um raio de 100 km aqui em Lisboa, não é? E íamos evangelizar de porta a porta, terra em terra, fazendo cultos ao ar livre, ainda que era proibido pelo governo da altura, porque quem mandava no país era Salazar e era o cardeal Cerejeira, enfim, mas mesmo assim conseguíamos a autorização da Guarda Nacional Republicana para fazermos as nossas reuniões ao ar livre. E nós fizemos isso. Mas tínhamos uma estratégia curiosa, é que começávamos por ir ao quartel da Guarda, não é, com o pretexto de oferecer uma Bíblia ao comandante do posto, não é, dizendo que, senhor comandante, venho trazer um livro que há 2000 anos falam dos senhores. Não é? O quê? Há 2000 anos falam de nós? Sim, o senhor não sabia que a Bíblia fala dos senhores como autoridades que são? Não. E então nós líamos a Bíblia onde se relacionava, na verdade, o respeito que nós tínhamos que ter às autoridades e aos reis e tal. E eles ficavam muito entusiasmados, ficavam admirados porque não conheciam, porque claro, ainda que eles fossem católicos, a Igreja não lhes ensinava isso, porque não tinham acesso à Bíblia naquela altura, e então ficavam muito animados e nós evangelizávamos primeiro o quartel para depois nos darem liberdade para irmos pregar o Evangelho, e assim fazíamos assim em todo o país. E graças a Deus que fizemos muitas incursões durante muitos anos dentro da CDL. Claro que no meio disto tudo, os folhetos levavam um cartãozinho de resposta para que as pessoas que lessem o folheto e se agradassem da leitura, que nos devolvessem aquele postalzinho por correio. Sim. A pedir mais literatura. Então, com o desenrolar dessa atividade, eu organizei lá no escritório da CDL cerca de 4.000 fichas de pessoas interessadas em saber mais do Evangelho. Então, eu próprio, depois do meu trabalho, íamos para o escritório à noite a responder por carta, porque naquele tempo não havia internet, por carta respondíamos às perguntas e enviávamos mais literatura para essas pessoas, e então passei a ter como que uma igreja a ser dirigida por correspondência, não é? E claro, fizemos muito trabalho nessa base. Mas curiosamente era para dizer que hoje temos tantos meios para evangelizar via internet e de outras formas, na verdade, e parece que morremos na evangelização. Parece que temos medo de ir às ruas evangelizar, como naquele tempo que era proibido, mas nós íamos e fazíamos. Agora, o que é importante, claro que os tempos mudaram, mas o convite de Jesus continua a ser o mesmo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, nós temos que pregar o Evangelho, na verdade, e agora com tantas facilidades, então devemos usar mais ainda estas facilidades para anunciar o Evangelho Redentor, dado que o mundo está cada vez mais
atormentado Verdade. com todos os problemas. Pastor, eu vi falar também que o senhor fez um belo trabalho do Desafio Jovem, né, em Portugal. Pois isso já foi em consequência desse desejo, dessa chamada, não Conta é? para nós como foi Dessa chamada, o resultado. porque quando eu fui chamado aos 25 anos, essa chamada depois, por razões... Pronto, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos, e o que é certo é que eu passei por diversas fases na minha vida em que mudei profissionalmente de funções, estudei à noite, fiz o meu curso e dado às atividades que eu desenvolvi, assumi uma posição com uma certa relevância profissional, onde eu ganhava de facto muitíssimo bem, tinha umas boas condições financeiras, eu colaborava, empenhava-me em usar esse dinheiro que eu usava para publicar folhetos, para publicar livros, porque entretanto já tinha organizado uma editora chamada ProLuz, editora, que tem editado vários livros. O senhor também tem vários livros também, né, pastor? Você podia falar. Muitíssimos livros, na verdade. E o que é certo é que essa editora ProLuz começou a editar folhetos para distribuir às igrejas para evangelismo. Então publiquei milhões de folhetos, na verdade, para dar às igrejas. Com esse dinheiro que eu ganhava, porque além dos dízimos, eu ainda investia muito mais, porque ganhava de facto muito bem. Agora, o que acontece é que quando eu estava no auge da minha atividade extra-emprego com a ProLuz, porque eu tornei-me também empresário, juntamente com um afilhado meu, abrimos uma loja, um comércio, e dentro da mesma loja nós tínhamos de facto a editora ProLuz, e quando estávamos, de facto, no auge da minha carreira, entusiasmado a evangelizar por correspondência, a editar livros e a publicá-los, enfim, senti de facto uma nova chamada. Foi quando Deus de facto me desafiou a deixar tudo. Eu e a minha mulher estávamos empregados, ganhávamos muito bem, tínhamos uma empregada a tempo inteiro em casa, tínhamos um filho, e claro, a empregada cuidava do filho. Entretanto, Deus chamou-nos de tal maneira que eu fiquei assustado com o chamado que o Senhor me deu. Porque a ordem era abandonar tudo e entrar num instituto bíblico. E não é fácil, né? Renunciar. Ora, quem tem pouco para deixar é fácil. Agora, quem tem uma posição já feita como eu tinha, chefe de uma grande empresa, ganhar muitíssimo bem, ter negócios paralelos onde ganhava bem, não é? Tinha uma esposa que também ganhava bem empregada, tinha de facto condições de ter dinheiro, ter carros, enfim, estava tudo bem na minha vida, e agora Deus dizia-me: deixa tudo e segue-me. Não é fácil. Então, claro, eu entendi que havia que fazer alguma coisa parecida com aquilo que Gideão fez. E então atrevi-me não a pôr 2 sinais ao Senhor. Claro que não aconselho isto a ninguém como doutrina, cada um é independente para fazer como sente, mas eu pus 4 sinais ao Senhor. E disse: meu Deus, se é verdade aquilo que me tu estás a dizer, isto não é um sentimento pessoal, então tens que responder a estes 4 sinais que eu vou colocar. E pus 4 sinais difíceis, muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Não vou explicá-los agora, mas o que é certo é que Deus, na sua misericórdia, e porque tinha um projeto para a minha vida, Sim. então Ele respondeu aos 4 sinais de uma forma maravilhosa, em que não me deixou dúvidas absolutamente nenhumas. E quando eu tinha a certeza de que era aquilo que Deus queria, na verdade, ainda que fosse ainda um desconhecido para mim, na verdade, eu disse ao meu diretor: no fim do ano eu vou-me embora, o senhor arranja alguém para o meu lugar, e em junho, mês 6, eu apresentei a minha demissão à empresa para no fim do ano eu sair. Porque em janeiro eu entrava no Instituto Bíblico
como estudante, para me formar espiritualmente melhor, para adquirir mais conhecimentos bíblicos, para fazer o meu curso bíblico, e então assim foi. Então deixámos tudo, com o consentimento da minha mulher, que fazia parte de um desses planos da vontade do Senhor, porque ela tinha que concordar exatamente comigo, 100%, porque não aconselho ninguém a que saia para a obra sem o conhecimento da esposa, sem o companheirismo, porque temos que estar dois juntos para estarmos de acordo. E então, o que é certo é que eu fiz esse trabalho e entrei no Instituto Bíblico. Fiz o curso. Quando terminei o curso, tive uma experiência tremenda com Deus. E aí, Deus manifestou outra vez a sua vontade, porque já foi um sinal muito sobrenatural, em que Deus falou comigo audivelmente. E eu ouvi Deus falar, a dizer o que eu tinha que fazer. Glória a Deus. E Deus fez. Então, o que era? Era exatamente abrir um trabalho ligado ao Teen Challenge, ou seja, ao Desafio Jovem dos Estados Unidos, que estava implantado na Europa. Não é? Uma secção do Desafio Jovem estava na Alemanha e Deus enviou exatamente o diretor da Europa a Portugal, e eu fui a assistir a essa conferência, e foi aí que fui convidado a trabalhar com eles para abrir o Centro Desafio Jovem Teen Challenge em Portugal, para recuperar toxicodependentes e abençoar também as suas famílias. Sim, fundámos o Desafio Jovem em Portugal. Então, durante muitos anos, trabalhámos como diretor executivo, evangelizando, ganhando almas, construindo grande parte do Desafio Jovem. Como é que era feito esse trabalho, pastor, na prática, assim? Ora bem, na época, dada a influência europeia dos hippies, não sei se, sim. agora é uma palavra estranha já na altura, mas na altura eram os hippies. Os hippies eram jovens que apenas viviam para as drogas. Certo. Ora bem, arranjavam dinheiro de qualquer maneira, com o tráfico, ou com o roubo, ou com qualquer coisa, eles tinham que ter dinheiro para as drogas. E, claro que eu, como tinha viajado na Europa, tinha estado em Amsterdão, tinha estado em vários outros países, onde havia exatamente centros de hippies, não é? Onde eles se acampavam e viviam e faziam tudo como hippies. Claro que eu tomei contacto desse estilo de vida, e quando, depois de tirarmos o nosso curso ligado ao Desafio Jovem na Europa, e ter visitado muitos centros e muitas áreas de trabalho, nós começámos também a fazer o trabalho de evangelismo de rua nos sítios onde havia toxicodependentes, onde havia drogados, neste caso no Rossio e restauradores em Lisboa. Ora, então aí havia um grande centro, porque estávamos no princípio do 25 de Abril, da Revolução em Portugal, então havia muitas liberdades e muita libertinagem também, e foi aí que eu comecei a evangelizar. Curiosamente, o primeiro convite que eu tive de uma família para ir ajudar os dois filhos que estavam a iniciar-se nas drogas foi um casal de pastores da Assembleia de Deus, que me telefonaram uma noite para eu ir ao Rossio, a Lisboa, à procura dos filhos que estavam lá envolvidos nas drogas. Não é? Então, exatamente, foi esse o meu primeiro contacto com cristãos que tinham filhos nas drogas, além de outros. Não é? E começámos então. O nosso trabalho consistia em ir às ruas à procura dos jovens toxicodependentes e evangelizá-los. E trazê-los para um centro de convívio chamado Coffee House ou Café Convívio, e ali nós tínhamos equipas preparadas, organizadas para os atender, 3 em cada mesa. Cada mesa, tínhamos várias mesas, como se fosse um café, na verdade. Cada mesa tinha um conselheiro para tomar conta de 3 indivíduos que estavam ali. E durante aquele percurso, durante o cafezinho, durante o sanduíche, porque eles tinham sempre fome para comer, então naquela base eles iam ouvindo exatamente os testemunhos
de outros jovens que tinham saído das drogas e também daqueles que, sem ter qualquer experiência, mas tinham sido treinados para nos evangelizar. E eles foram, de facto, foram sendo convidados. Até aqui comprámos um edifício para fazer o centro de recuperação e começámos a levá-los também para o centro de recuperação. O centro de recuperação era uma velha quinta em ruínas que tivemos que transformá-la totalmente, com muito trabalho voluntário de muitos irmãos de várias igrejas que se ofereceram para aos fins de semana trabalharem e, enfim, fazem muitas dádivas, muitos donativos e fomos desenvolvendo todo este trabalho e criámos o Desafio Jovem, que hoje tem mais de 40 anos de existência e tem vários centros abertos no país para evangelizar toxicodependentes e não só. Entretanto, no meio disto, fui convidado também por uma organização suíça chamada Cruz Azul, que trabalhava com alcoólicos, para eu também fundar aqui em Portugal uma extensão da Cruz Azul Suíça aqui em Portugal e também começámos a trabalhar nessa área também. Não havia em Portugal trabalhos assim, dessa origem, dessa natureza em Portugal ainda, não? Não percebo. Não havia trabalhos... Não havia nada. Não havia nada em Portugal. Não havia nada. Né? Foi tudo uma novidade. Os pioneiros. Né? Claro, para trabalhar com alcoólicos já havia centros do Estado. Não é? Havia o Instituto António Flores, em Lisboa, que trabalhava com alcoólicos, mas não havia nenhuma outra organização particular para tratar disso. Não é? Nós fizemos alguma coisa. Depois, começámos já como pastor, fui convidado a tomar conta de uma organização para cegos e começámos então a trabalhar com cegos, a produzir livros em braille e para a evangelização de cegos. Gravámos toda a Bíblia que benção. Para ser em cassetes, naquela altura eram cassetes, e produzíamos muita literatura em braille para os cegos também. Trabalhámos vários anos também como responsável por esta instituição. Então, fizemos muito trabalho social nessa base, não é? Através do Desafio Jovem, que ainda hoje os irmãos que seguem essa visão continuam empenhados e têm feito trabalhos notórios, milhares e milhares de almas têm sido recuperadas, têm sido restauradas. Hoje já temos muitos pastores que passaram pelo Centro Desafio Jovem e são pastores, entraram no Instituto Bíblico, formaram-se. Temos muitas famílias restauradas, graças a Deus. Temos empresários que hoje... Tem vários testemunhos aí que... Muita gente, em 40 anos, muita coisa aconteceu. Glória a Deus. Graças a Deus. Claro que, entretanto, os anos foram passando e eu reformei-me. Não é? Reformei-me, fui escrevendo sempre, né, editando e escrevendo, uma proluz. Falar em livros agora, né? O senhor já escreveu quantos livros, pastor? Olha, até agora. O meu destino é o céu, é o 58º, ou seja, é o 58. É o 58, na verdade, da minha autoria. Eu vou dar aqui uma olhada, eu vou só passar aqui com a câmera aqui, ó. Aqui é a biblioteca do nosso querido irmão, pastor. Ó, são vários livros aí. Se eu quiser contar alguns deles, ou que são muitos, né? São aqui. 58. 58. Eu até ganhei uns livros também do pastor, que benção aí. Na verdade, temos vários assuntos muito curiosos. Temos aqui sobre a preciosidade de escritas, que são as cartas pastorais. Temos a Frescura do Maná, que é um livro de aconselhamento bíblico. Temos o Apóstolo dos Gentios, sobre as doutrinas do Apóstolo São Paulo. Temos a Suavidade do Jugo, que é um livro de testemunhos que ajuda, de facto, as pessoas a libertarem-se dos jugos difíceis que a vida impõe. Temos aqui este livro que é A Igreja do Governo Apostólico no Passado e no Presente, perante a Dívida Soberana. É um livro que leva os pastores a pensarem nas características de uma igreja apostólica, na verdade. E temos este que é uma chave perdido, que é uma chamada de atenção para muitos dos obreiros que ficam desmotivados quando não têm sucesso no seu trabalho pastoral, e a maneira de readquirirem todo exatamente o empenho para arranjar novas forças para entrar no ministério e vencer as dificuldades que o ministério
traz. Então, tenho muitos, são 58 livros de muitos assuntos. De maneira que tenho biografias, tenho romances também. Mas que, agora, é importante o obreiro estar preparado, né? agora, claro, meu caro irmão, porque qualquer pastor que não se dedica a ler, não se dedica a estudar e que vai à internet buscar mensagens para pregar, está falhado. Está falhado. Ele pode ter uma boa dialética, ele pode ter uma boa forma de apresentar os temas, mas ele não tem fundamento, porque ele cola as mensagens que tira da internet para pregar no púlpito. É triste, né? E não tem a vivência, nem a experiência espiritual que o estudo e a oração e as lágrimas e todo o peso que o trabalho pastoral dá, na verdade, não tem sucesso. Não é? Ele pode, de facto, como conheço muitos, na verdade, pode ir à internet e sacar lá um estudo bíblico e chegar à noite e pregar e tudo bem. Mas isso não... Pastor, agora sim, eu senti aqui falar algo. Uma mensagem assim para os irmãos do Brasil que desejam fazer missão em Portugal. Quais são as suas palavras ao longo desse tempo? O que eles precisam fazer aqui em Portugal? O que Portugal realmente precisa hoje? Há muita gente que me procura, pergunta, pastor Leandro, como é que eu evangelho em Portugal? Como é que eu faço para ganhar almas em Portugal? Quais são as palavras que o senhor pode falar para o Brasil e depois quero que o senhor fale para o povo português, mas agora lá para o meu povo do Brasil. Pastores, missionários, enfim, para os jovens, para todos. Bem, quem dos brasileiros que estão em Portugal, como conhecem, muitos deles passaram pela minha igreja. Eu tinha uma igreja no Fogoteiro, na margem sul, não é? Aqui do Rio Tejo. Tinha ali uma igreja que eu abri, que é a Assembleia de Deus, a Igreja Viva, a Assembleia de Deus. E nesta Igreja Viva começaram a aparecer muitos imigrantes brasileiros, não é? De vários pontos do Brasil, mas mais de Belo Horizonte. E estes irmãos, alguns pastores, mas estes irmãos vinham de facto numa situação de engano, porque pensavam que Portugal era o Eldorado, que aqui era só chegar a Portugal e tínhamos tudo e mais alguma coisa. Mas infelizmente não, apanhavam grandes decepções e muitos passaram fome e nós tivemos que os socorrer, dar-lhe de comer, dar-lhe de vestir, dar-lhes abrigo, enfim, apoiá-los. E eu tive na minha igreja mais de 90 brasileiros. Meu Deus. Mibrados. Então tínhamos que ter um culto aos sábados só para os brasileiros. Meu Deus, porque a minha igreja só tinha 200 lugares sentados. Não é? Tínhamos várias congregações, vários cultos ao longo ao domingo tínhamos 3 cultos, mas de qualquer das formas nós não tínhamos espaço para receber tantas pessoas de culturas diferentes, porque tínhamos brasileiros de várias denominações. Ora bem, e era difícil congregar doutrinariamente batistas, presbiterianos, pentecostais, da Igreja do Brasil, da Igreja Viva, enfim. E então tivemos que organizar, de facto, um tempo dirigido pelos próprios brasileiros, não é? Para ter o seu culto lá na nossa igreja. E durante 2 anos nós apoiámos exatamente todos esses indivíduos. Entretanto, num sábado que eu estava lá para liderar o trabalho, não é? Para minha grande surpresa, não apareceu os brasileiros que eu esperava. Apareceu apenas um casal. Quer dizer, de 90 pessoas só apareceu um casal. Meu Deus. Não? E eu fiquei preocupado, surpreendido. O que é que se passa? Irmão, não sabe. Não, é porque apareceu um pastor do Brasil que abriu uma congregação em tal lado e levou-os todos para lá. Então, ótimo. Pronto. Se estão guiados por um pastor brasileiro, tudo bem, com a família está tudo certo, não é? Com a própria cultura, pronto, e assim foi, não é? Então, de um momento para o outro, foram-se todos embora, não é? Claro que eu ficava feliz se me tivessem dito alguma coisa antes, Lucas, né? Obrigado, olha, foi bom estar aqui consigo. Mas não, foi tudo embora e ninguém disse nada. Como Jesus, quando os discípulos abandonaram. Okay. Mas como eu tinha estado no Brasil já várias vezes, né? Tive o privilégio de ser convidado durante 11 anos seguidos, eu fui ao Brasil todos os anos fazer cruzadas evangelísticas e ensino e tal. E então já conhecia muito da índole do povo brasileiro, já tinha viajado muito pelo Brasil, pregado muito pelo Brasil, e então estava muito bem à vontade.
com o povo brasileiro, e graças a Deus que foi uma bênção maravilhosa, e estou muito endividado a todos os irmãos pastores que me convidaram às suas igrejas e me receberam lá, sempre com muito carinho, com muita honra, estou muito agradecido. Pena eu estar agora com 82 anos quase e ter uma esposa doente que não posso viajar, pena tenho de não estar. Tem lá o meu filho no Brasil, casado com uma brasileira também. Olha, não sabia. Pena eu Que não coisa. poder estar também lá no Brasil. Mas, de qualquer das formas, estou muito grato ao povo brasileiro. Mas, irmãos, durante todas as vezes que eu ia ao Brasil, eu era assediado, não é? Com pastores e com irmãos que queriam vir para Portugal, não é? Claro que eu trouxe muita gente aqui, pastores, amigos, vieram aqui pregar, vieram aqui conhecer as igrejas, estiveram cá connosco, enfim, eu tive muita cooperação deles e recebi muita bênção com o ensino deles. Tive esse privilégio porque tinha uma igreja para os receber. Hoje não tenho igreja para os receber, não posso fazer isso. Mas, de qualquer das formas, tive sempre muito contacto com irmãos brasileiros que queriam vir para Portugal. Só que eu tinha que ser muito honesto e muito sincero. Pois. E tinha que lhe dizer, irmãos, não vá. Não vá porque aquilo não é aquilo que vocês pensam. Portugal está numa grande situação económica muito difícil. E é muito complicado. Não é? Vocês não têm trabalho, vocês vão ser sempre imigrantes, vão ser sempre estrangeiros, vai ser difícil, ainda que falemos quase a mesma língua, mas não é a mesma língua, não temos os mesmos costumes e é muito complicado. Mas, de qualquer das formas, claro, se vocês se atreverem a ir, sofrem as consequências, porque há muita gente a dormir ao relento, há muita gente que não tem emprego. Não tem, os amigos falham, não é? Os familiares que queriam recebê-los de repente foram obrigados a ir para outra terra porque sentiram-se perseguidos pela polícia e foram lá porque estavam ilegais, não é? Vocês, para irem em condições para o Portugal, têm que ir legalmente. Exatamente. Se não forem legalmente, se não tiverem exatamente a permissão para permanecer, vocês são ilegais, são presos, são expulsos e passam fome, ninguém vos dá trabalho, ou então são explorados. Há muita gente lá em Portugal que apanha os estrangeiros e fazem deles escravos. Na verdade, trabalham a baixo preço e são muito maltratados, vivem em condições subhumanas. Então, ir para Portugal de qualquer maneira é um erro. Por isso eu aconselho a que todos os brasileiros que me estão a ouvir, que queiram vir para Portugal, informem-se muito bem, criem as condições legais para estarem exatamente seguramente a trabalhar com as condições normais, porque o nosso regime aqui é muito bom, a saúde é muito boa, está muito bem organizado, temos tudo aqui para prestar todo um país de primeiro mundo. Na verdade, aliás, e quem busca na internet vai ouvir exatos testemunhos de muitos brasileiros a contar exatamente essa mesma experiência, porque é bom viver em Portugal. Eu tenho uma prova disso, 15 anos aqui. Mas temos que estar legalizados. E ainda legalizados, temos dificuldades com o emprego. Verdade. Ora bem, porque os naturais, os portugueses também têm dificuldades muitas vezes nos empregos. Não é? Por isso, tem cuidado. E quem quiser vir abrir igrejas em Portugal, isto aqui não é o Brasil. Pois, isso. Fala para os pastores aí, pastor. Abrir uma igreja em Portugal... É importante saber disso. Tem que ter muito cuidado. Para já, tem que abrir as igrejas em lojas. Temos que adaptar uma loja para transformar a loja numa igreja. E isso cria muitos problemas porque os condomínios que vivem no prédio não aceitam o barulho. Exatamente. O brasileiro normalmente é um povo alegre, espontâneo, que se expande com muita música, com muita alegria, e isso transtorna os habitantes que vivem no prédio. E então chamam a polícia e despejam as pessoas porque não aceitam tanto barulho dentro da igreja. Não é? Agora com o estilo de música eletrónica, com as baterias em alto som e tudo mais, o povo não concorda e não. Então, nós próprios portugueses também estamos com muita dificuldade em continuar nas lojas a fazer igreja. Porque cá em Portugal é raro abrir-se um templo próprio para cultuar. Geralmente são alugados, são espaços alugados. Então, claro, as rendas são muito caras, não é? O aluguel. E nem sempre se consegue arranjar um espaço isolado onde se possa, de facto, ter uma boa congregação, uma boa casa, uma sala de cultos em condições. Então, pastor, se você pensa vir para Portugal,
Então, primeiro venha legalizado, venha estruturado com o suporte de uma igreja que o possa suportar nos primeiros meses, porque ganhar almas aqui em Portugal é muito difícil. Trabalhar com os brasileiros também é muito difícil, porque grande parte dos brasileiros que eu conheço, são muitos, na verdade, vieram muito entusiasmados do Brasil, muito fervorosos na fé, e aqui envolveram-se no mundo, hoje envolveram-se na bebida, com os amigos, perderam a fé, deixaram de ir à igreja, e há muito brasileiro desviado aqui. Claro, e não são fiéis na igreja. Por isso, é muito difícil. Uma congregação aqui em Portugal que tenha 100 membros já é uma grande igreja. Aqui em Portugal. Vocês no Brasil, como eu tive lá... Até 50 já é grande, já imagina 100. Que eu tive muita experiência disso. Agora, vocês têm que ter cuidado, porque não é com os dízimos de uma pequena congregação que pagam renda de casa e pagam salário ao pastor. É muito complicado. O pastor tem que trabalhar. E trabalhar fora não tem tempo para acompanhar as ovelhas como deve ser. Não é? Então, um desafio realmente. É um grande desafio. Pastoral, missionário também. E para um grande desafio. E para os jovens que sonham em fazer missão, pastor? Os jovens que querem fazer missão Sim. têm que vir também apoiados pelas suas próprias igrejas para terem sustento. Não é? Porque aqui não temos organizações que sustentem pessoas que venham de fora para estarem aqui um tempo. Tem que ser voluntário, então, no caso, né? Como? Voluntário, né? Sim, sim. Mas mesmo que venham voluntários, não é? Tem que ser num número muito reduzido, porque as igrejas não têm condições financeiras de para poder sustentar. Ajudar. Exatamente. E depois, claro, de grande parte desses jovens que vêm como cheios de entusiasmo, chegam cá perto de entusiasmo porque o espírito português não é o mesmo espírito brasileiro. Não? O português é mais pragmático, é mais desligado, é menos comprometido nas coisas do Senhor. É difícil, porque os tempos hoje estão completamente diferentes. Quando eu era jovem, havia outra visão completamente distinta. Hoje não. Hoje é muito complicado fazer missão, ir às ruas pregar, é muito complicado, é muito difícil. Mas, de qualquer das formas, nós temos uma responsabilidade assumida. Temos que ganhar almas. Amém. Temos que ganhar almas. A nossa missão é ganhar almas. Por isso temos que estar comprometidos com o Senhor. E nos dias que correm, com tanta prática de pecado, em que o diabo é tão astuto e põe tanta coisa errada à nossa frente para nós praticarmos, para sermos seduzidos, sermos atraídos, naturalmente que é preciso muita consagração, muita santidade, muita comunhão com Deus. E hoje em dia, na verdade, as nossas igrejas não estão assim tão preparadas. E pior ainda, estou a falar num momento em que os cultos hoje estão limitados a 1/3 de pessoas da assistência. Então, uma congregação que tinha 100 membros, hoje não os pode reunir na sua totalidade. Tem que reduzir, na verdade, no mínimo 50 pessoas. Ora bem, e grande parte dessas pessoas, na verdade, ou são idosos e a juventude não entra, porque até a escola dominical não se pode fazer. Então, quer dizer, as pessoas ficam em casa a assistir pela internet, os que assistem. E não assistindo aos cultos na internet, não tendo cultos familiares, não tendo um tempo regular de oração, não tendo acompanhamento pastoral, não tendo entusiasmo da igreja, na verdade, então não há aquela comunhão própria que estávamos habituados. E a fé vai arrefecendo. E as pessoas vão se desligando de ir aos cultos, não é? Muitos até são traídos pelos seus próprios sentimentos, não é? Porquê? Porque desabituam-se de ir à igreja e acabam por não sentir falta da comunhão da igreja. Deixam de ler a Bíblia, deixam de ir aos cultos. Na internet dá-lhes muitas outras ocasiões de ver outras coisas em vez de assistir a um culto e vão arrefecendo na fé, não é? E vão se desviando. De modo que estamos numa crise grande, num grande desafio. Para ser fiel até à morte, para recebermos a coroa da vida, temos que zelar muito pela nossa fé. Pastor, eu queria que o senhor falasse, então, quase para acabar, eu queria que o senhor falasse sobre, para o povo, seu povo, o povo que eu amo muito, que é o povo português, falasse para ele, para aqueles que são evangélicos, e principalmente para os católicos que me ouvem, porque aqui no meu canal eu ouço muita crítica dizendo que nós somos uma seita. Eu queria que o senhor dirigisse para o seu povo, para o povo português, principalmente para aqueles
que não são católicos, que não se dizem religiosos, que não professam religião nenhuma, enfim, até aqueles que nem acreditam em O Deus. conceito de seita não é novo. O conceito de seita é muito antigo. Nos dias de Jesus foi alcunhado de ter inaugurado uma seita. Pois. É a seita dos nazarenos. Porque a religião do Estado era o judaísmo. E todos quanto não fossem judeus eram pagãos ou gentios. Mas os que traíram a lei de Moisés para se juntarem a Jesus que tinha vindo de Nazaré eram chamados a seita dos nazarenos. Mais tarde, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho na Ásia Menor, não é? Passaram também a ser conceituados os da seita do caminho. Então, tudo quanto não é da igreja estabelecida ou da religião estabelecida eram seitas. Então, o conceito de seita, até a Igreja Católica foi uma seita também, começou a ser uma seita. Então, tudo isto, não é? Temos que atualizar os conceitos para entendermos que a Igreja de Cristo é muito mais ampla, é muito mais, o seu conceito é mais genérico, porque a palavra igreja, eclésia no grego, na verdade, quer dizer os que são chamados. Na verdade. Então, se Jesus os chama, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, na verdade. Então, quem é convidado e aceita o convite de Jesus, passa a pertencer à igreja. E a igreja não é uma denominação, a igreja não é um edifício, a igreja é uma estrutura espiritual em cuja cabeça é Cristo, na verdade. E os ensinos que Jesus deixou e que inspirou depois os apóstolos a pregar e ensinarem estão exatamente inscritos na Bíblia Sagrada, que os pais da igreja do passado, não é? Organizaram e fizeram daqueles ensinos um cânon. Então, aquele cânon é sagrado e o cânon está expresso na Bíblia Sagrada. Então, lendo a Bíblia Sagrada, seguindo os princípios de Jesus, agregados a um grupo de pessoas que têm a mesma ideia, que partilham os mesmos sentimentos, que estavam em Cristo, a mesma doutrina, fugindo do pecado, sendo exatamente consagrados santos, então, naturalmente que essas pessoas podem ter um conhecimento perfeito de Jesus Cristo como chefe da igreja. Então, eles são, na verdade, membros dessa igreja. Agora, claro que hoje em dia, com tantas denominações evangélicas, com tanta influência da Igreja Católica ao longo de tantos anos, na verdade, nós podemos exatamente pensar que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, é a única verdadeira. Não, não é. Não é, porque a Igreja verdadeira é aquela que Jesus, na verdade, comprou com o seu sangue. E há muita gente que faz parte da Igreja Católica que nem sequer nasceu de novo, nem sequer sabe o que é essa igreja, não é? Foi batizada, então, desde que foi batizada em nascença, tornou-se membro da Igreja Católica. Mas, da mesma forma que muitos evangélicos enchem as igrejas e não nasceram de novo, não sabem o que é a experiência do nascimento de novo, não têm vidas transformadas, nem vidas regeneradas, são apenas religiosos, também estão exatamente no mesmo caminho. Então, há o caminho largo e há o caminho estreito. Jesus é o caminho. Então ele diz para nós entrarmos pelo caminho estreito que nos leva ao céu. Agora, o caminho largo leva-nos à perdição. Ora, a religião está cheia desse caminho largo, não é? Mas nós temos que entrar no caminho estreito. Qual a mensagem que o senhor fala para os católicos? O católico está exatamente iludido, assim como também outros cristãos de outras seitas, estão iludidos dentro dos seus próprios conceitos religiosos. Agora, a religião, seja ela qual for, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então, os católicos, para poder ir ao céu, têm que nascer de novo, têm que aceitar a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, têm que cumprir a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, que há grupos católicos, como o
como um grupo muito entusiasta que lá no Brasil, que é a Canção Nova, são católicos carismáticos, na verdade, que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, têm cultos extraordinários, né? Os líderes pregam a palavra do Senhor, não têm aquele ritual católico em que a homilia é apenas de 7 minutos ou coisa assim. Não, pregam a palavra, estudam a palavra, então têm já, de facto, um grande conhecimento bíblico, e é isso que é importante. Agora, os católicos tradicionais, os católicos nominais, que vão à missa todos os domingos, não têm esperança da salvação. Não têm esperança da salvação, nem do perdão dos seus pecados. Vivem tristes, abatidos, sem esperança. Porquê? Porque foram iludidos, não é, ao longo dos anos, com uma invenção de alguém que se lembrou de criar o purgatório. Claro que também, na mesma altura em que criaram o purgatório para os adultos, criaram o limbo para os bebés. O limbo já desapareceu da Igreja Católica, não é? Já foi anulado, já foi excluído. Qualquer dia, de facto, vai acontecer o mesmo ao purgatório, porque o purgatório é uma fábula, o purgatório é uma invenção, não é? Agora, só existem 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. Eu sempre ouvi falar, desde o Brasil, sobre Fátima, pastor. Uma coisa em Portugal é muito conhecido, né? A Fátima é um mito, Eu sei que é um pouco delicado o que estou falando, e principalmente quem é católico está vendo agora. É muito delicado. Não é fácil falar esse assunto, né? Porque claro, mas temos que falar a verdade. Alguns padres que também não abonam essa doutrina, nessa fé, não concordam exatamente com a invenção de Fátima. Em 1917, a aparição de Fátima, a Igreja Católica entrou numa grande crise espiritual por causa da implantação da República. Os republicanos eram contra a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a perder muitos membros, a entrar de facto numa fricção terrível, né? Foi muito fraturante. Agora, o que é certo é que os bispos sentiram a necessidade de criar alguma coisa para voltar a agarrar os crentes que estavam a fugir, na verdade, pela pressão dos republicanos. E então o que é certo é que nasceu, na verdade, o milagre de Fátima, que é uma invenção. Aliás, está escrito em vários livros. A Proluz já editou um livro sobre esse assunto, não é? Escrito por um padre. Agora, o que não há dúvida é que Fátima criou-se, na verdade, você sabe que uma mentira bem planeada, bem alicerçada, na verdade, e persistentemente falada, torna-se como uma verdade. Ainda mais que foi crianças que começaram a contar isso. Ora bem, exatamente. E então, aquela mentira foi tão bem organizada, que começou-se a inventar coisas e até milagres, coisas que nunca aconteceram. Mas o que é certo é que tornou-se uma realidade. E são milhões. Uma falsa realidade. E estão falando de milhões de pessoas. Exatamente. Inclusive no Brasil, a minha avó, que é muito católica, no mundo inteiro. Lado, você imagine exatamente a quantidade de Nossas Senhoras que existem, não é verdade? Não é? Olha bem, mas tudo isso houve uma necessidade de fazer isso. Só que roubaram a Cristo, na verdade, a sua hegemonia, a sua autoridade, e passaram tudo para a mãe de Jesus. Quer dizer, endeusaram Maria, quando efetivamente Maria, segundo a Bíblia, tem pouca expressão após a morte de Jesus. Se você ler os Evangelhos, se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, se você ler as epístolas de Paulo, você não encontra muitas vezes a palavra de Maria. Então, para um católico, o senhor está falando sobre isso, qual é a forma dele orar ou rezar? Qual é a forma correta que um católico tem que orar ou rezar? Em nome de quem? O que a Bíblia fala sobre isso? Ora bem, o Senhor Jesus ensinou os seus apóstolos, né? Quando os apóstolos vieram ter com o Senhor Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar, não é? O Senhor chamou-os à parte e começou a ensinar-lhes uma oração modelo, a chamada oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ora bem, essa oração é uma oração modelo. Mas o Senhor Jesus teve o cuidado também de dizer aos apóstolos: quando vocês quiserem orar, entrai no vosso quarto, fechem a vossa porta e ali, a sós, falem com Deus. Mas não usem de vãs repetições. Está lá escrito.
Não usem vãs Exatamente. repetições como Gentios fazem. como os outros. Não. Vocês falem com o vosso Pai. Então, a melhor forma de rezar é falar com Deus no nosso quarto. A sós com Deus, num sítio onde nós possamos estar isolados. Seja no quarto, seja na sala, seja aonde nós pudermos estar isolados, nós vamos falar. E o Senhor Jesus disse, tudo quanto pedires ao Pai, pediu em meu nome. Amém. Em meu nome. Então, nós vamos ao Pai em nome de Jesus. Não em nome de Maria. Não em nome de qualquer outra entidade. Nós aqui, irmão, quero que o povo católico possa entender, perceber que nós não estamos aqui ofendendo a fé católica e nem a Igreja Católica. Estamos aqui apenas falando o que a Bíblia diz acerca disso. Eu, antes de ser evangélico, eu fui católico. Então tá aí, como uma prova, né? Só que eu fui católico num tempo em que a missa era feita em latim, na verdade, e nós pouco conhecimento tínhamos, ou nenhum, daquilo que estava escrito. E à medida que nós fomos adquirindo conhecimentos bíblicos, nós fomos descobrindo verdades que os católicos, a maioria deles, desconhecem porque não leem a Bíblia. É só por isso. E os que leem a Bíblia já estão tão viciados naquela doutrina mariana que, claro, depositam toda a sua confiança naquela doutrina errada de Maria e dos santos. Não é? Ora bem, nós temos que dirigir as nossas orações ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? E o Senhor ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade. Então, põe-se uma questão. Não é só rezar que temos que fazer. Nós temos que, primeiramente, adquirir fé para depositarmos a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E uma vez crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Ganhamos um estatuto de filhos de Deus. E como filhos de Deus, naturalmente temos acesso à presença do Pai. Mas para isso temos que crer. Amém. Crer no Senhor Jesus Cristo e estarás salvo, tu e a tua casa. Foi o que o apóstolo São Paulo disse, não é? Agora, o que é certo é que Jesus disse também a um grande mestre religioso, naquela altura, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama-nos, tem um propósito de ganhar todos os pecadores. Porque não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca. Não é da vontade de Deus. Deus quer salvar todos. Jesus morreu para salvar todos. Só que nem todos. Vocês vejam lá o que aconteceu lá no momento da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava no meio e estavam dois transgressores, um de cada lado. Um reconheceu os seus pecados e reconheceu que Jesus era justo. O outro não reconheceu, blasfemou. Jesus, àquele que reconheceu, disse, olha, hoje estás comigo no paraíso. E o outro perdeu-se. Então, na mesma situação, pendurado numa cruz igual, condenado na mesma situação, um salvou-se e o outro perdeu-se. Então, mas Jesus morreu por todos. Agora, se você, amigo, na sua fé, na sua religião, no seu catolicismo, ou espírita, ou seja o qual for, quer-se ir para o céu, só tem um caminho. É entrar pela porta, e a porta é Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão dos seus pecados, reconheça que é pecador, chore os seus pecados, peça misericórdia e perdão a Deus, e o Espírito Santo vai ouvir essa mesma oração e vai identificar essa oração com o Pai e vai dizer ao seu coração que você está perdoado, você está arrependido, você está salvo, você é filho de Deus. Então você nasce de novo. Este é o processo de nascer de novo. Aleluia. É crendo, na verdade, e recebendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé em nosso coração. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo vai testemunhar ao nosso espírito de que nós agora somos filhos de Deus. Porque o apóstolo diz, portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Amém. Se tiver alguém que está sentindo aí e em conhecer mais sobre esta fé, faz um comentário, deixa aí o seu contato, que nós poderemos lhe ajudar a poder apresentar esse Cristo que morreu na cruz para nos salvar, né, pastor? E se alguém quiser receber algum dos meus livros, que são muitos, Amém. são 58 livros, na verdade sobre vários assuntos, entre em contato comigo.
Você tem Eu já disse, eu sou Joaquim Lucas da Silva. O meu e-mail é j.lucasdasilva@sapo.pt. eu vou deixar na descrição, mas o pastor vai repetir novamente. Fala lá, pastor. j.lucasdasilva@sapo.pt. Peça ao nosso catálogo, entre em contato comigo para mais perguntas, mais respostas. Eu estou aqui para poder usar, na verdade, respostas. Tenho todo o tempo do mundo para lhe responder, esclarecer e ajudar. E enviar por correio os livros à cobrança. Né? Estão muitos aí. Cada livro custa apenas 10 euros. Ó, tá aí o livro aí do amado. Ó, tem muitos livros. Você que precisa de Bíblia, de livros. Tudo aqui, na verdade. Tá aí o nosso querido amado irmão, pastor. Tá aí para lhe abençoar. Estamos finalizando aqui. E vou deixar aqui as últimas considerações. Pastor Lucas, o que a igreja de Portugal precisa hoje? Agora falando aqui para nós. E a igreja precisa. O que a igreja de Portugal precisa é voltar à palavra, voltar à consagração, voltar à santidade e ao compromisso com Jesus. Nós temos um compromisso para com Jesus, para com Deus. Nós temos um compromisso para com a sociedade. Jesus deu-nos um mandamento. E nós temos falhado ao longo destes 2 milénios, temos falhado este mandamento. Há dias estava numa igreja a ensinar como é que Jesus, na sua pedagogia, começou a ensinar os seus apóstolos. E nesta pedagogia ele entrou em 4 áreas ligadas ao mesmo grupo, mas distintas entre si e todas elas importantes. Jesus reuniu os 12 discípulos, homens rudes, homens com pouca instrução bíblica, religiosos, que iam à sinagoga todos os sábados para ouvir os profetas e orar, mas com pouco conhecimento bíblico. Um povo que estava sob uma tensão tremenda, porque há anos que estavam subjugados ao jugo de Roma, porque o Império Romano invadiu a Palestina e tomou conta da sociedade judaica, deu liberdade de culto aos religiosos, mas ainda assim estavam oprimidos e revoltados com essa opressão. O povo judeu não estava feliz e desenvolvia um sentimento irascível contra os judeus, contra os romanos. E Jesus nasceu numa época exatamente em que havia esse conflito, essa convulsão política lá em Jerusalém, lá na Palestina. E Jesus, chamando os seus discípulos, quis prepará-los para o ministério. E disse: meus amigos, vocês têm que entrar numa escola bíblica especial. Qual é essa escola bíblica? Eu vou explicar. Sentai-vos aqui e vamos ouvir. E Jesus começou a tentar lembrar-lhes algumas coisas que eles sabiam da lei de Moisés. Qual é o primeiro mandamento? Vocês sabem. Eles riram-se. Oh mestre, quem é que não sabe? Desde meninos que nós aprendemos isso lá com os rabis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro grande mandamento. Aliás, e o profeta diz, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Vocês estão certos disso? Estamos, mestre. Agora digam-me uma coisa, vocês estão a praticá-lo? Vocês conhecem, vocês sabem, mas estão a praticar. Estão a pôr em prática esse mandamento, diariamente. E eles ficaram engasgados. E Jesus desenvolveu o seu discurso e os seus ensinos. E então eles perguntaram, mestre, e qual é o segundo ponto? Qual é o segundo passo? Ok, então, já que vocês agora estão mais concentrados, mais conscientes de que vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas, então agora veio o segundo passo. Qual é, pá? O segundo passo é amar o próximo como a vós mesmos. Oh, mestre, então isso a gente sabe disso tudo. Pois, mas vocês estão a praticar. Vocês estão a amar o próximo como a vós mesmos. Não é? Assim, mas quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Olha a tua mulher, é os teus filhos,
teu sogro, a tua sogra, os teus parentes são os vossos próximos. O teu colega de trabalho, não é? É o teu próximo. Vocês estão a amá-los. Estão a considerá-los, estão a respeitá-los como a vós próprios. Uma coisa é saber, é conhecer de cor, outra coisa é praticar. Vocês têm que começar exatamente a exercer aquilo que vocês dizem que sabem. Porque vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que pôr em prática o primeiro mandamento e depois têm que pôr em prática o segundo mandamento. E quando Jesus, ao fim de algum tempo, viu que eles já estavam a entrar nesta base, e eles disseram, ó mestre, até agora qual é o terceiro? O terceiro não é fácil, mas tem que ser feito. Então, mas qual é? Amar os vossos inimigos. Oh mestre, amar os inimigos? Amar os romanos que nos subjugam, nos oprimem? Sim, mas o mandamento não chega. Vocês têm que amar os inimigos e orar por eles. O quê, mestre? Pois, se querem ser meus discípulos, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a vós mesmos e amar os vossos inimigos e orar por eles. Vocês estão a fazer isso? Em consciência vocês estão a fazer isso? Ou se põem naquela posição, eu nunca mais te perdoo, eu não posso esquecer, eu não te perdoo, eu mais quero. Não. Se vocês não perdoarem a quem vos ofende, vocês também não podem ser perdoados. Como é que vocês ficam? Então têm que pôr em prática exatamente este mandamento. E passado algum tempo, mestre, mas tu disseste que eram 4, pois. E este não é nada fácil. Mas qual é, mestre? Porque este é um novo mandamento que eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eles começaram a olhar uns para os outros e começaram a perceber-se que havia alguns que tinham algum ressentimento entre eles. Tinham várias proveniências, eram filhos de várias famílias diferentes, tinham cada um as suas queixas uns contra os outros, por causa das práticas da pesca, por causa de várias discussões, enfim. E havia lá certas reticências muito grandes. Não, vocês não podem ter isso entre vós. Vocês têm que se amarem uns aos outros, como eu vos amei. E mais tarde Jesus diz, olha, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. O que é que está a acontecer na igreja hoje? O que é que tem acontecido ao longo de 2000 anos? A igreja que diz que é de Cristo tem cumprido estes 4 mandamentos? É visível na igreja o exercício desses 4 mandamentos? Queremos ver o avivamento, queremos ver Deus salvar. Eu contra mim falo. Temos que nos arrepender. Temos que entrar pelas veredas antigas. Porque aquilo que se vê hoje nas comunidades, cada um a guerrear-se uns contra os outros, quer na televisão, quer na internet, quer em tantas manifestações, na verdade estamos a guerrear-nos entre as igrejas. Foi perseguição contra os cristãos, foram guerras fratricidas na mesma fé, perseguiram-se cristãos, perseguiram-se crentes, perseguiram-se protestantes, perseguiram-se uns aos outros, não é verdade? Os pentecostais estão... O senhor me falou no princípio que Portugal teve essa perseguição, né? Nós tivemos. Nós tivemos. Eu, quando me converti, claro que uma ocasião, há um colega meu que era batista, e eu disse ao Sr. Ferreira, vocês sabem porque é que eu não sou um crente batista? Por vossa culpa. Nossa culpa? Sim, por vossa culpa. Porquê? Porque vocês não me evangelizaram na altura certa. Se me tivessem evangelizado, eu hoje era batista. Mas porque foram os pentecostais que me evangelizaram e me tornaram cristão, vocês estão contra mim por causa disso? Olham de lado só porque eu tenho uma doutrina diferente da vossa? Não foi, mas eu não sou o culpado disso. Foram vocês que não me ensinaram. Vocês não me ganharam. E esta guerra, estas divergências, é uma vergonha no meio evangélico, no meio cristão. Compreende? Então, isto não é aquilo que Jesus ensinou. Tem que ter unidade, né, pastor? Não. Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, eu peço-te que eles sejam um como nós. Onde é que está essa unidade? Ainda hoje Jesus está à espera que a igreja seja una.
Por isso tem havido tanta cataclismo. Olha, este vírus que está a acontecer é mais uma palavra divina para chamar a atenção da Igreja, para se unir, para se arrepender e para formar um bloco unido para ganhar o mundo para Cristo. Amém. E não estamos a fazer, estamos todos divididos. Cada um na sua denominação, cada uma na sua bandeira, e as almas sofrendo e morrendo. Cada um pensa que tem estatutos especiais no céu. Não. O céu é só para um povo. Amém. É só para um povo. É só para a noiva de Cristo. Para a igreja que ele reconhece. Por isso é que Jesus, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Oh mestre, mas nós pregamos, nós expulsámos demónios, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus diz, não vos conheço. Não vos conheço. Andamos tantos anos a bater com a mão no peito. Olha, temos um exemplo flagrante no Velho Testamento. Pastor Leandro. Você sabe que depois de 40 anos de ministério tão sofrido, com tantos milagres, com tantas evidências miraculosas que Deus fez no deserto, Moisés acabou por ficar de fora, não entrou na cidade, na terra prometida. Que coisa, né? O próprio pastor ficou de fora. Como é que muitos pastores que a gente vê aí, como é que muitos bispos, muitos sacerdotes, muitos cardeais, muitos papas querem reivindicar o céu? Como? Não. Deus não se deixa escarnecer. E horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Nós, como igreja, temos que nos arrepender dos nossos pecados e dos erros doutrinários que nós temos proliferado por este mundo inteiro. Cada um diz a sua coisa, cada um diz a sua baboseira. Compreende? Hoje, na internet, cada um diz o que quer e o que acha. Se acha isto, diz e pensa e fala como se fosse verdade. O pior é que até usa as escrituras para dizer, olha, está aqui escrito. Pois, está escrito, mas não é bem isso que você está a dizer. Toda a prosperidade tem escandalizado o Evangelho. Não, irmãos, nós temos que efetivamente... Olha, ainda hoje estou para descobrir, Sim. pastor Leandro, eu estou para descobrir, depois de 66 anos de crente, ainda estou para descobrir qual era o número da conta do apóstolo São Pedro, da conta bancária do apóstolo São Paulo, e onde é que eles armazenaram toda a fortuna que ganharam como servos de Deus. O que eles deixaram também, né? Eu ainda estava a riqueza a tentar descobrir, na verdade, na história, onde é que eles deixaram lá os seus bens, os seus impérios e toda a fortuna deles. A quem é que deixou? Meu Deus, pá. E nós andamos aqui a criar impérios e a enganar as pessoas para extorquir o máximo que cada um pode extorquir. Não. Deus não se deixa escarnecer. Pá. Deus quer a prosperidade dos seus filhos. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Mas tem que ser com justiça. Olha, se me é permitido, eu vou dizer uma coisa que... Fica à vontade. Há anos que eu pensei nisto. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diz a Bíblia. Mas na minha interpretação, na minha lógica, eu, Lucas da Silva, preguei e ensinei. A oração justa, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Porque há muitas orações que não são justas. E não são respondidas por causa disso. Então, se quisermos uma oração bem respondida e aprovada, tem que ser uma oração justa. E a oração justa produz os seus efeitos. Por isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que ensinamos e com o estilo de vida cristã que levamos e que passamos aos nossos filhos. Quando eu estava no Desafio Jovem, eu tive um trabalho muito sério durante anos nas prisões. Ia pregar às prisões aqui na zona de Lisboa e não só. E todos os sábados tínhamos 3 prisões para visitar. Eu e a minha equipa do Desafio Jovem. Sabe quem é que nós encontrávamos muitas vezes nas prisões? Filhos de pastores. Filhos de crentes. Fomos lá encontrá-los. Agora, claro, não me pergunto por que razão é que eles foram lá parar. Porque ia chocar muita gente
ao dizer a verdade. Mas precisamos de pregar pelo exemplo e deixar uma boa influência nos nossos filhos. Amém. E nas nossas ovelhas também. Obrigado, pastor Obrigado. Leandro, pela esta oportunidade. Que Deus vos abençoe. E se quiserem entrar em contato comigo, faz favor. Meus irmãos, estou muito feliz com o pastor Lucas da Silva. Para mim é uma grande honra, pastor, estar aqui na sua casa. Me considero muito, admiro o seu trabalho. É um dos pioneiros aí, guerreiro da missionário de Portugal, que tem feito um belo trabalho e foi uma alegria poder estar aqui consigo. E eu espero que esse vídeo possa chegar em muitos lugares, não somente em Portugal, no mundo inteiro, porque a internet é uma ferramenta para abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe, que os irmãos possam aí compartilhar aí nas suas redes sociais, com like, se inscreva no canal, também no YouTube, e que possa orar por Portugal, né, pastor? Por Portugal ainda, o mundo, estamos quase, Jesus está para voltar, né? Eu dou graças a Deus por estes missionários compulsivos, né? Os brasileiros que têm vindo a Portugal, os crentes, são missionários compulsivos para trazer uma mensagem de salvadora, de redenção ao povo português. Muitos pastores honestos têm aberto igrejas, muitos crentes portugueses têm sido ganhos, têm sido alcançados, estão a ser salvos. Muito obrigado por esses pastores que, na ânsia de ganharem um pouco melhor e ganharem um pouco mais de estabilidade na vida, vieram com a sua fé, não só abriram igrejas, como também se associaram a elas. Muitos crentes estão a trabalhar em casas de católicos e estão a dar um bom testemunho, como eu conheço alguns, na verdade. Então eu dou graças a Deus pela visão espiritual que o povo brasileiro trouxe, não somente a Portugal, mas a toda a Europa, porque eu viajei pela Europa e viajei por partes do mundo e eu encontrei sempre brasileiros, graças a Deus. Então o povo brasileiro está a levar a mensagem do Evangelho a muitas partes do mundo, graças a Deus. Pena é que haja depois os que, enfim... É triste, né? Porque... Fica pelo caminho. Mas graças a Deus pelos brasileiros que estão em Portugal. E Portugal acolhe bem, recebe bem, na medida das possibilidades. Não é? E se você vier para Portugal, bem-vindo. Amém. E vamos nos unir, pastor, que Portugal e o Brasil são irmãos, né? Exatamente. Somos uma só língua. Só muda o sotaque, um pouco, alguns costumes. Alguns costumes diferentes, algumas palavras diferentes, algumas, enfim, que não são bem compreendidas, mas isso a gente aprende, não é? Porque quando eu cheguei ao Brasil a primeira vez, disseram, pastor Lucas, não usa aqui a palavra que vocês usam lá em Portugal, rapariga, não falam nisso e tal. Então, mas a rapariga é uma mulher, é uma jovem. Pois, não, aqui não é. Pronto, está bem, eu não falo na rapariga, não é? E não falo noutras coisas, não é? Ok. Aqui um garoto, um miúdo, é um puto, não é? Foi um puto? É um puto, rapaz. Esse puto assim, não faça isso, não diga isso e tal, aquilo. Claro. É interessante. Outros hábitos, não é? Claro. Mas também se aqui em Portugal vieram falar, onde é que é o almoxarifado e tal? O quê? O que é que você disse? O almoxarifado, onde é que é? Claro, também ninguém sabe, não é? Aqui em Portugal não se sabe, já passou, foi usado, mas agora não se chama mais almoxarife, não é? Eu nem lembrava dessa palavra, mas... Já nem se lembrava dessa palavra. Eu já nem lembro, há muitos anos aqui já. Exatamente. Bem, por isso é assim, nós temos diferenças em palavras e em frases, enfim, em algumas pronúncias, mas de qualquer das formas, se tivermos um coração lavado pelo sangue de Jesus, nós vamos nos entender bem, porque o Espírito é o mesmo. Pastor, eu já ia terminar, mas eu sinto que no meu coração falar assim, o senhor falar para alguém para não parar e contar o seu exemplo. O senhor falou agora no início, já estou mais de uma hora, que o senhor está enfrentando um cancro, mesmo assim o senhor continua pregando a palavra de Deus. Por quê, pastor? Mesmo doente, mesmo com muita dificuldade, por que o senhor não parou e não desistiu até hoje? Um filho de Deus, não é? É filho de Deus enquanto vive. Ora bem, um pastor não tem reforma. Verdade. O pastor não se reforma. O pastor pode ficar aposentado da sua responsabilidade pastoral, mas ele continua a ser um filho de Deus. Se ele foi vocacionado para pregar, ele tem que pregar.
ele tem que pregar, continuamente a pregar, não pode ficar limitado, a menos que, por uma razão muito particular, seja privado de pregar. Mas se Deus lhe dá condições de pregar, claro que agora tem muito menos condições de pregar, porque as igrejas estão na situação em que estão. Não posso viajar por as igrejas a pregar, porque não dá. Mas, já que não prego, escrevo, ou então tenho a internet para difundir a palavra do Senhor. Agora, enquanto o Senhor me dá graça, luz, inteligência para pregar, eu continuo a pregar. Amém. Então vamos pregar e eu convido todos aqui a pregar. Olha, tenho aqui alguém a comunicar comigo. Já está chegando a hora de ir embora. Olha, é o meu amigo padre. É o meu amigo padre que me está a telefonar. Há 20 anos atrás, no exercício do meu pastorado, eu fui acometido com câncer na próstata. E, dada a circunstância política na altura, não foi possível eu ser internado no hospital para ser operado a tempo. E a doença progrediu muito. Mas, quando eu já estava com muito pouca esperança de vida, ainda no exercício do ministério, pregando todos os dias, viajando para o Brasil, orando pelos enfermos e vendo o Senhor a curar enfermos, eu continuava doente. Até que um servo de Deus, um discípulo, foi tocado pelo Senhor para me obrigar a contar o que é que se passava comigo. Deus falou, tinha tocado no seu coração. Ele sabia que eu estava com um problema, só que não sabia o que era. Então eu queria que eu fosse. Então foi a primeira pessoa a quem eu disse concretamente que eu estava com câncer. E estava exatamente numa situação já muito extrema e que já não tinha muito tempo de vida. E em lágrimas ele disse: Pastor Lucas, se Deus proporcionou esta situação, eu quero intimá-lo a partir de agora. O irmão prometa-me que vai sair deste almoço, vai para Lisboa, vai à procura do melhor especialista, da melhor clínica, para ser internado, já que no hospital não o pode receber. E eu disse: João, isto é muito caro, eu não tenho dinheiro para isso. Não. Ninguém, o irmão não vai pagar nada, alguém vai pagar. Alguém vai pagar, mas não é o irmão. Faça o que eu lhe peço. Ok, depois deste compromisso, eu entrei numa clínica, fui operado, extraíram-me o câncer, e há 20 anos que eu estou cheio de saúde, pela graça de Deus. Deus providenciou o pagamento de uma forma maravilhosa, não é? Tudo foi pago pela graça de Deus, pela intervenção do João Martins, que é também foi o diretor durante muitos anos do Desafio Jovem. E o ano passado, quando nada me doía, quando estava tudo bem, não sentia nada, foi detectado um câncer no estômago. E quando eu fiz o exame, a médica veio ter comigo e disse: Senhor Lucas, tenho más notícias para si, porque o senhor está com câncer no estômago. E eu fiquei tranquilo. E ela olhou para mim e disse: mas o senhor está assim, tão tranquilo? Sim, estou assim porque é o segundo. A primeira vez foi um choque muito grande, agora não. Porque na idade em que eu estou, com 80 anos, que foi o ano passado, na idade em que eu estou com 80 anos, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O meu destino é o céu. Não digo que mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, eu vou partir. Mas estou tranquilo porque sei que vou ouvir lá no céu esta exclamação maravilhosa: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Suí por herança ao reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Deus. Esta é a coisa mais linda, mais maravilhosa que um canceroso pode ouvir. Aleluia. Na verdade, vinde benditos do meu Pai. Em 15 dias, depois dos exames preliminares que eram necessários, eu estava a ser
operado num hospital. Não pedi nada a ninguém, não fiz nada. Alguém se prontificou para preparar tudo e mandou ir ter com, olha, vá ter com este médico e vá lá ao hospital e não sei o quê. E eu estava operado. E estou cá. Faz agora em... Já fez no... Perdão. Nós estamos gravando esse vídeo em outubro de Nós 2020. estamos em outubro, exatamente. Né? Em abril deste ano, fez um ano que eu fui operado. Não é? Então, graças a Deus, que eu estou com este aspecto, com esta saúde, que vocês veem, nesta disposição maravilhosa de servir o Senhor, pregar, trabalhar. Pena tenho eu de não termos as igrejas abertas para poder continuar a pregar e a ensinar a palavra do Senhor. Mas eu estou em dívida para com Deus porque Ele me deu mais estes anos de vida, na verdade, com esta esperança maravilhosa e com a fé que o Senhor pôs no meu coração, esta confiança de que Ele está no controle. Amém. Ele está no controle. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Então, alguém que está passando pelo que o senhor está passando, agora, o que o senhor poderia dizer, pastor? Eu não sei para quem é que eu estou a falar, mas é muito provável que esteja doente. É muito provável que esteja a atravessar uma doença maligna. É muito provável que esteja uma outra doença que o impossibilita de trabalhar ou de fazer qualquer coisa. Não desespere, não desanime. Deus tem uma solução. Deus tem algo de especial para si. Só se eu o buscar de todo o seu coração. Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amigos, é verdade que nem todos desenvolvem o mesmo nível de fé e de confiança e de serenidade para ter paz, ter confiança, depositar a sua fé na palavra de Deus. Nem todos. Há pastores que morrem de câncer, há pastores que têm outro tipo de problemas tremendos, na verdade. Nem todos têm. Eu não sou um super. Não, por amor de Deus. Orei toda a minha vida por enfermos e o Senhor fez milagres tremendos em muitas partes do mundo e cá em Portugal também, durante o meu ministério. Mas o que eu sei é que aquele Deus que permitiu que eu andasse com um cancro durante 2 anos, a orar pelos enfermos, a ver os enfermos curados e eu doente com um cancro. Paradoxo grande, né? É um paradoxo. Mas o que eu sei é que o Senhor usou-me, mesmo doente, para ser bênção para outros que confiaram nele. Porque quem cura não é o pregador. Quem cura é Jesus. É Jesus que cura. É a nossa fé depositada nele. Então, na sua angústia, na sua amargura, no seu sofrimento, volte para Deus. Confie em Deus. Mas se ele, por uma razão particular, entender que você não entra na esfera própria para ser curado e terá que partir deste mundo para a eternidade, então parta, mas parta feliz com Jesus no coração. Aleluia. Com fé em Deus, porque estar com Cristo é bem melhor do que viver este sofrimento. Então, naturalmente que não é fácil. E eu sei do que estou a falar, porque na minha casa tenho uma esposa doente, há muitos anos que é doente, e ela ainda não atingiu o nível de fé para ser curada. Mas nós estamos desenvolvendo, na verdade, a nossa comunhão com Deus todos os dias, numa maravilhosa esperança, porque sabemos que o nosso destino é o céu. Porque é melhor estar com Ele. Agora, se Deus permite que nós passemos por esta prova, eu chamo-lhe isto provas de fé. Porque vem muitas provas de fé à nossa vida. Para que Deus veja se nós temos ou não. Porque quando tudo corre bem na vida do cristão, é tão fácil ser crente. Corre bem, temos dinheiro, temos carro, temos casa, temos isto, temos aquilo, temos tudo. Temos é uma saúde. vida maravilhosa. Pior é o resto. Amontoamos tesouros na terra, mas no reino espiritual não há tesouros. Olha, faz-me lembrar aquela parábola. Aquele agricultor que naquele ano produziu muito, além daquilo que era normal, ele não tinha celeiros para guardar toda a produtividade, e então pensou bem, o que é que eu... já sei, vou
desfazer estes celeiros, vou construir os celeiros maiores, vou armazenar toda a fazenda, não é verdade? E então depois eu descanso. Alma minha, tens aqui bens para muitos anos. Descansa, folga, come e bebe, porque não há problema. E naquela noite, alguém lhe disse, louco, esta noite vão-te chamar, a tua alma vai ser chamada, e o que tens preparado para quem será? Não adianta confiar nas riquezas. Olha os ricos como estão a morrer. Quando eu tive o meu primeiro cancro, Mitterrand, o chefe do governo francês, tinha tido um cancro e morreu de cancro. Ninguém o salvou. Rico, poderoso, chefe do governo francês, ninguém o salvou. Morreu. E eu, filho de Deus aqui em Portugal, fui curado. Coisas maravilhosas. Sem recursos, sem dinheiro, sem nada, Deus curou-me. Então, Deus é Deus. Ele faz o que bem entender, porque Ele está no controle de tudo. Até desta pandemia, Ele está no controle. Deus sabe o que está a fazer. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, vamos nos curvar à nossa pequenez, reduzir-nos à nossa pequenez e levantar as mãos santas para Deus, louvá-lo por tudo aquilo que Ele é. Jó é um grande exemplo. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Então, por favor, se está doente, confie no Senhor. Peça com fé. E se for da vontade do Senhor curá-lo, Ele vai curá-lo. Se não for, prepare-se para se encontrar com Ele. Porque lá no céu vamos ser muito abençoados. Amém. Ali não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais choro. Temos uma eternidade de felicidade. Vale a pena ter esta fé em Jesus Cristo e continuar a viver nela. Porque é isso que eu lhe aconselho. Viva na fé genuína de Cristo. Cuidado com as religiões, cuidado com as seitas, cuidado com tanto pregador que há aí a dizer coisas erradas. Mas olhe para a palavra, confie na palavra de Deus e deposite a sua fé em Jesus. Somente em Jesus. Que Deus o abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado mais uma vez a todos que assistiram. Está aí o testemunho do nosso querido irmão, pastor, missionário, escritor, né, que fez grande trabalho em Portugal. E eu estou muito contente, pastor, sinceramente, emocionado também, feliz, porque é muito raro ouvir palavras como essa, e é necessário a igreja realmente botar o primeiro amor, é o que eu tenho visto em Portugal. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Obrigado. E a todos, não se esqueçam, é claro, de compartilhar o vídeo, se inscrever e continue orando por nós. Ora por nós também, que nós precisamos de oração, a todos nós. Amém? Fica na paz. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.